sou fundador da Hoff Analytics e acho que a palestra de hoje acho que faz todo sentido, na verdade. Porque antigamente as empresas usavam muito o achismo para prever o futuro. Mas será que é necessário usar o achismo? Vamos imaginar o seguinte: a inteligência artificial vem revolucionando diversos setores, não só a construção, não só o ecossistema moveleiro, não só outros ecossistemas. Mas quando a gente fala do ecossistema moveleiro, a gente criou um diferencial incrível, que foi o seguinte: toda obra para acontecer, ela demanda de diversos tipos de registros. Todo mundo conhece, tem lá, você vai lá e contrata um arquiteto, ele registra um negócio chamado RRT, que é a responsabilidade técnica que o arquiteto está fazendo uma obra para você, um design de interiores ou algo assim. Quando você contrata um engenheiro, ele vai registrar uma ART. E depois de tudo isso, você tem que registrar um negócio chamado alvará de construção. Bom, 3 fontes de dados já mapeadas. E aí vai ter a última, que é a CNO, Cadastro Nacional de Obras. Essa é a fonte do governo, onde o governo fala o seguinte: olha, você está construindo, tem que pagar nosso imposto. Brincadeiras à parte, o Cadastro Nacional de Obras mapeia todas as obras, as novas construções do país inteiro. O que nós fizemos? Nós basicamente juntamos todas as 4 fontes de dados possíveis de obras em uma linguagem única. E o que isso resulta? Resulta em todas as obras acontecendo no país. Antigamente falavam o seguinte: poxa, eu vou pegar um motoboy, vou passear pela cidade, vou ver os tapumes e vou falar: olha, ali tem uma obra. Vou pegar aquela plaquinha do engenheiro, vou tirar uma foto e ligar na construtora. O que nós fizemos? Nós pegamos essas plaquinhas de frente da obra, só que a nível nacional, com robôs. Hoje, com 15 pessoas na nossa equipe, nós mapeamos mais de 60 milhões de registros de obras desde a digitalização. Tudo automatizado. Nossa equipe basicamente se concentra não em tecnologia, nada disso. Tecnologia tem 2 pessoas, porque basicamente tudo é automatizado. É só atendimento. Então, literalmente, nós temos hoje um data lake que é absurdo de todas as movimentações do mercado da construção. Poxa, mas a gente está numa feira de imóveis, o que tem a ver? Construção com mobiliário. Bom, acredito eu que quando uma obra termina, ela não termina, pelo menos para o ecossistema moveleiro. Depois que terminou a obra, vai consumir o quê? Móveis. Então, o que nós fizemos? Nós usamos inteligência artificial para fazer o mapeamento de todas essas obras e, através dessa inteligência artificial, nós desdobramos as informações. Quando a gente fala de desdobrar informações, voltamos para dados públicos. As informações elas não vêm na mesma linguagem. O CREA do Rio Grande do Sul registra uma obra de uma maneira, o CREA de São Paulo registra outra. Quando a gente fala do Conselho de Arquitetura, pior ainda, e aí vai chegar nos alvarás. Bom, os alvarás. Prefeituras digitalizadas como São Paulo têm um sistema muito bem definido. Prefeituras menos desenvolvidas, esquece isso. Então, o que a inteligência artificial fez? Imagine o seguinte: ela entendeu como os engenheiros, como os arquitetos, como as prefeituras registram essas obras e traduziu para uma linguagem única. Então, por exemplo, hoje existe 1.350 variações do que é uma construção. Como assim uma construção? Quando você tem um dado público falando que vai acontecer uma obra, você tem um dado falando o seguinte: olha, execução de obra, execução da edificação, execução de edificação de alvenaria de tijolos maciços. São várias variações. E o que fez a inteligência artificial? Ela leu todas essas descrições e classificou a primeira coisa, que é tipologia. Quando a gente fala em projeção de consumo, nós temos que detalhar o que vai acontecer nessas obras. Porque não adianta só falar: olha, vai construir uma obra. Por exemplo, esses estandes, eles demandam de uma ART para fazer a execução ou de uma ART, que é uma edificação efêmera, uma edificação temporária. Só que uma edificação dessa não deveria estar aqui dentro. Como que eu descubro que isso é uma edificação temporária? Imagine o seguinte: aqui tem 5 registros de ARTs, de RRTs de edificações temporárias. Só que um ou outro engenheiro, um ou outro arquiteto pode simplesmente registrar como edificação, porque não deixa de ser uma construção. Só que a plataforma ela entende que nesse local já tiveram diversas edificações temporárias e acaba fazendo uma expurgação dessa informação e não cata nesse tipo de tipologia. Basicamente,
existem lá todos esses registros e ele cria uma escada de probabilidades. No mundo ideal, você tem um registro correto, falando o seguinte, olha, edificação de alvenaria, XPTO, de uma família bonita, linda, tá? Não, acabou. Mas no mundo real, não funciona assim. Então, basicamente, vencemos um primeiro passo, que era a criação da tipologia. Metragem útil. Segundo passo. Não necessariamente a metragem de uma edificação, ela é descrita na efetiva construção. Porque com os dados públicos nós temos uma metragem total. Só que, por exemplo, quando a gente fala de uma metragem total, vamos dar um exemplo. Um prédio, um edifício de residencial. A metragem total do edifício não vai te falar que cada apartamento, cada unidade habitacional tem X metros quadrados com Y dormitórios com Z banheiros. Mas, se você pega naqueles registros que existe uma metragem versus unidades habitacionais versus o tamanho de cada unidade, você consegue analisar por uma amostragem, projetar em outra. Então, basicamente, essa parte da tipologia, vencida, a parte da metragem único, vencida, mas chegou o pior, o padrão. Aí é um problema. Bom, a gente está no Brasil, a gente tem é um choque, né, dessa diferença classe social no nosso país. Quando a gente fala de padrão de obra, do que é o padrão, vamos dar um exemplo. Uma indústria de móveis de AAA, ela não vai querer enxergar uma obra residencial de classe popular. Bom, como que a gente consegue fazer essas projeções? Voltando para os registros. Basicamente, quando a gente mapeia os registros, algumas obras, ela vem o valor, o custo estimado da obra. Só que a gente tem lá, nem todo tipo de registro, por exemplo, uma fonte como o alvará de construção, ele tem essa informação. Só que alguns outros tipos de registro disponibilizam ela. Então, literalmente, com essas informações, a gente consegue cruzar que naquele endereço, naquela faixa de CEP, naquele bairro, existe uma probabilidade de padrão. E aí, conseguindo isso, a gente vai criar um padrão para aquela região. Então, aquele CEP com um raio de 50, 60 metros, a gente define um padrão de construção. Mas é sempre utilizado esse padrão? Não necessariamente. Algumas obras têm já o valor declarado do metro quadrado e do metro quadrado a gente já consegue definir o padrão. As que não têm, a gente aplica a lógica e usa esse racional. E depois disso, vem o resultado. Mas o que é o resultado? Basicamente, o resultado é uma plataforma, é um BI, onde você tem a projeção de consumo de imóveis em todo o país. Mas como assim a projeção de consumo de imóveis? Toda obra, ela tem a data de início e data de término. Hoje nós presumimos que o consumo de imóvel basicamente será no término da obra. Então, através do término da obra, a gente consegue estimar todo o consumo de imóveis. E aí, a gente consegue fazer todas as divisões. Então, por exemplo, aqui no exemplo que nós pegamos, a gente pegou mobiliário para a cozinha. O mobiliário para a cozinha, ele tem uma lógica por trás. Então, a cada X metros de uma incorporação imobiliária, você vai ter Z cozinhas. Mas, gente, o mais incrível não é isso. Se a gente busca aqui, a gente tem toda a projeção a nível nacional por mesorregião que irão mais consumir móveis de cozinha. Quando a gente aplica, por exemplo, olha, eu não quero pegar mais mobiliário de cozinha de baixo padrão. Vocês conseguem basicamente filtrar só o que é mobiliário de alto padrão e ele vai mostrar exatamente quais são as mesorregiões que mais irão consumir móveis. Mas e aí? E a aplicação prática desses dados? Para que serve? Bom, na prática é o seguinte, vocês do ecossistema moveleiro querem abrir uma nova loja. Poxa, qual nova loja qual local para abrir uma nova loja, qual local para abrir uma nova franquia? Bom, nesse mapa aqui, ele mostra basicamente onde vão ter mais consumo. Com mais consumo, você consegue literalmente mapear tudo o que está acontecendo e depois do mapeamento, você consegue também enxergar quais são os concorrentes. Porque com integração com a base da Receita Federal, você consegue enxergar todos os CNPJs ativos. Então, você consegue literalmente enxergar o seguinte, olha, existe um consumo previsto X, existem Z concorrentes. Bom, se cada concorrente atua e vende X% daquele consumo, cabe mais uma loja?
Bom, o pessoal de expansão aqui vai falar, cabe de qualquer jeito, não interessa, a gente toma o mercado dos concorrentes. Mas basicamente é inteligência de dados. Então, literalmente, resumindo a palestra, eu sei que a gente tem bastante tempo, mas a aplicação de inteligência artificial hoje ela é muito fácil. Por que é fácil? Literalmente hoje, você pega um negócio chamado ChatGPT, digita lá e pronto, ele te dá a resposta. Mas o que é isso na prática? Funciona isso aqui com ChatGPT? Não como vocês conhecem. Contando um pouco da história da ROF, a gente foi aceito em um programa de aceleração da Microsoft. Eles forneceram para a gente $300 mil para gastar no Azure, que é a nuvem da Microsoft. Microsoft comprou, investiu no ChatGPT e a gente consegue usar isso. Mas qual que é a principal diferença? Quando a gente fala assim, olha, traduza um texto, resuma um texto para o ChatGPT, a gente não consegue falar, analise 1 milhão de dados, analise 50 milhões de registros. Não funciona. O que você precisa fazer? Ajustar isso via API. Então, no momento que a Microsoft decidiu abrir isso para a gente conseguiu acessar uma versão acima do que aquela divulgada na internet para fazer todas essas análises. Então, como que funciona? Se cria um robozinho e desse robozinho ele vai lá, manda para a internet, volta para a internet e está tudo pronto. E aí, 5 minutos depois, acabou o trabalho. Brincadeira, gente. É fácil sim, funciona desse jeito, não dá muito trabalho. Mas no sentido do literal da coisa, a inteligência artificial veio para revolucionar. Antes, imagine o seguinte, quantas pessoas, quanto que você teria que ligar, para quantas construtoras, para quantas ruas, quantos bairros, para falar assim, olha, aquele bairro X tem X obras. Hoje com botões, com robôs, você mapeia tudo isso e tem toda a projeção futura do que vai acontecer. E o principal, a nível nacional. Existe um preconceito muito grande com o Norte e Nordeste, porque você não vê outras plataformas fazendo esse mapeamento de informações no Norte e Nordeste. Mas não existem obras lá? Não, mas o potencial de retorno, né, é pequeno, porque a quantidade de obras do Sul e Sudeste é muito maior do que do Norte e Nordeste. Então as plataformas negligenciaram essas informações por anos. E através da nossa plataforma você consegue enxergar o mercado total. Não importa se é no Acre, se é no Rio Grande do Sul, como nós estamos aqui. Aliás, na tela anterior, a gente até fez uma brincadeira, que foi o seguinte, eu não sou do Sul, na verdade sou de São Paulo, e aqui ele te dá uma projeção de onde tem uma maior concentração de consumo de imóveis. Quem é do Sul aqui? Tá, essas regiões fazem sentido, não fazem? Bom, tem que fazer, pelo amor de Deus, não vou ser demitido. Mas basicamente, gente, a ideia é essa. E não só Norte e Nordeste, mas o Sul mesmo. Você tem regiões do Sul onde que, poxa, não faz sentido, não é uma capital. E com a plataforma você basicamente mapeia tudo, você tem todas as informações. E literalmente, gente, como eu disse, não tem uma pessoa, nenhum robô, ou melhor, nenhuma pessoa com motoboy rodando a cidade. Mas o que dá isso na prática? Hoje temos indústrias da construção utilizando nossa plataforma para fazer dimensionamento industrial. O que a inteligência artificial está proporcionando para essas indústrias? Imagine o seguinte, hoje, hipoteticamente falando, uma indústria de aço tem uma produção X, e eu sei que a demanda do próximo mês vai ser 20% menor. Eu não preciso produzir X, eu posso produzir 20% a menos, porque eu já estou acompanhando todas as movimentações. Então, basicamente, a gente consegue controlar a produção industrial dos nossos clientes, falando sobre a demanda. Então, você não precisa ter um excesso de produção. E aí, você faz um negócio chamado economizar carbono. Somos tipo SG. Aí, tá vendo, gente? A inteligência artificial não é um bicho de 7 cabeças que veio para tirar o emprego das pessoas. Muito pelo contrário, na verdade, ela veio para ajudar as pessoas. Às vezes, as pessoas acreditam que isso não, poxa, vai tirar o emprego de todo mundo, mas não. Antes de entrar na palestra, falaram, poxa, mas calma aí, vai tirar emprego, vai perder a necessidade de ter um ser humano. Mas, gente, lembra que eu falei, você tem uma API, você digita lá assim que já retorna? Só que você precisa escrever isso, você precisa ter um programador. O robô, a inteligência, ela precisa de uma programação. Pode ser 5 linhas de comando, ok, mas você precisa saber digitar essas 5 linhas. Então, basicamente, você vai ter, olha, antigamente tinha máquina de escrever. Poxa, tinha curso de talixilografias, não sei o que lá.
no futuro vai ter pessoas que vão conversar com robôs. E quanto mais você vai aprendendo isso, mais você vai ter resultados interessantes. Então a ideia é, evolua, entenda como funciona e não critique. Poxa, a gente usa inteligência artificial faz tanto tempo. Quem nunca chegou no celular e falou assim, olha, putz, eu queria comer uma pizza, e 5 minutos depois aparece uma propaganda de pizza. Na verdade, como funciona isso? O celular ele tem um microfone, e o microfone ele está escutando o que você está falando. Bom, eles dizem que não, mas na verdade ele traduz isso para uma linguagem escrita, e da linguagem escrita ele vai no banco de dados, onde o banco de dados entende quais são as pizzarias próximas que estão pagando para fazer o anúncio e mostra para vocês. É basicamente isso, gente. Isso aqui é um Google da construção. Eu quero vender móveis, que cidade? Vamos procurar cidades que mais vão consumir. Então, literalmente, gente, a inteligência artificial está intrínseca no nosso cotidiano, algumas formas um pouco mais explícitas, outras formas menos, mas literalmente não tem risco para ninguém, é super tranquila. E é isso. Tenho quantos minutos ainda de palestra? Não, mas quantos minutos faltam? Nossa. Alguém tem alguma pergunta sobre tecnologia? Muito teórico, né, gente? Oi? E como é que a gente acessa essa plataforma? Qual o custo? Eu sou de uma indústria de planejados e eu tenho lojas pelo Brasil. Então, como que eu faço para saber se a região de abertura de mercado ela vai estar alinhada ao meu produto? Ou seja, como se torna um consumidor da ROF? Bom, aqui na sua direita tem a CEO da ROF. Eu não sou o CEO. Eu só fiz o negócio, mas pedi demissão e fiquei só na tecnologia. Eu sou nerd. Meu negócio é tecnologia. Respondendo a sua pergunta, aqui atrás a gente tem um stand que a gente foi convidado pela própria FIMA. E tem a plataforma lá, você pode acessar, tem um tablet lá, tem um computador aí, você pode acessar do jeito que você achar. Em relação a plataforma, é super simples de contratar. Hoje a gente tem uma indústria de móveis que está utilizando duas. Esqueci os nomes, mas ela sabe. Mas basicamente é muito simples, gente. Como que funciona a contratação? Você decide o raio de atuação. Então, eu quero uma cidade, eu quero um estado, eu quero um país. E vai decidir o tipo de obra que você quer enxergar. Poxa, eu quero enxergar tudo. O sistema ele custa R$ 999 para a cidade, R$ 2.490 um estado e R$ 5.990 até R$ 990 o país inteiro, dependendo do que você vai utilizar. Mas é super tranquilo. Hoje a gente atende 9 das 10 maiores indústrias da construção. E a gente, se eu não me engano, fechou com uma indústria moveleira muito grande aqui do sul, que eu tenho certeza que é uma das maiores. Alguma dúvida? Obrigado. Mais alguém, pessoal? Fiquem bem à vontade, podem fazer perguntas. Aqui tem mais uma, peraí, só um pouquinho. A partir do momento que é feita a contratação dessa plataforma, eu consigo ter acesso a ela ou dependo, por exemplo, da ROF para me passar essas informações? Ou eu consigo ter acesso no computador, em aplicativo, em qualquer lugar? Na verdade é muito simples, é uma plataforma online, ela é baseada em Power BI, então ela funciona no tablet, no computador, web. E isso online. Depende, por exemplo, de número de licenças? Sim, você geralmente se concentra as informações em 5, 10 pessoas da indústria, eles não colocam muito na ponta, fala, olha, o vendedor da loja vai utilizar, mas é basicamente isso, tem sim 5, 10 licenças. É que na verdade, gente, a plataforma em si tem um problema, que é o seguinte, quando você acessa pela primeira vez, tem uma tela chamada Top Profissionais. Lembra da projeção de consumo? Quando vocês forem no stand aqui de trás, vocês vão ver um negócio seguinte. Eu quero enxergar quais são os principais arquitetos ou as principais construtoras que estão com obras que vão finalizar em 2023. Ele vai te agrupar todos os profissionais, todos os escritórios de arquitetura e vai te gerar uma lista dos principais. Então, ao invés de você acessar 300 mil profissionais que têm obras, ele vai te dar os 100 principais daquela região que você filtrou. E aí você exporta, gera um Excel, aquele negócio chamado Excel que ninguém mais usa, né? Mas funciona super bem. E aí você tem todo um mapa geral.
Vocês disponibilizam API também para acesso de desenvolvedores aos dados, né, que vocês geram ali de análise também? Legal. Bom, nesse momento não. Por um único motivo. Existe uma exclusividade nesses dados. Hoje não existe nenhuma empresa no mundo que fez isso que nós fizemos. Então não faz sentido ter uma API e disponibilizar os dados para outras empresas analisarem. Contando um pouco da história da ROF, o que formou a ROF? A ROF ela foi formada pelos nossos clientes. Como assim pelos nossos clientes? Tinha um nerd, um cara bem nerd, que falou o seguinte: poxa, eu vou mapear os dados, legal. Só que eu não sabia da dor de uma indústria X, da dor de uma indústria Y, para criar os dashes, para criar as análises de dados, para saber como perguntar, para trazer o resultado. Então, a cada cliente que nós fechávamos, nós criávamos uma lógica, nós criávamos uma visualização. Então, conforme isso foi passando, nós atendíamos mais e mais e mais e mais indústrias, criando essas análises únicas. Então, basicamente, hoje, se você falar assim, olha, eu quero criar uma análise específica do meu setor, você vai passar a dor, a gente vai jogar no time de desenvolvimento, o time de desenvolvimento que tem 3 pessoas, vai entender porque em algum momento da história já foi desenvolvido isso, a não ser que seja uma coisa muito específica, e aí 2 dias depois está online, você já acessa e está tudo pronto. Você não precisa gastar com programação dentro da empresa. É basicamente assim. Oi? Com certeza, com certeza. Na verdade, você consegue entender... Na verdade, você consegue entender o perfil de cliente ideal. Então, quando a gente fala cliente, gente, deixando bem claro, hoje nosso sistema ele é baseado em lei de acesso à informação. Eu não vou te dar o telefone pessoal do engenheiro, do arquiteto ou do cliente final, mas eu vou te dar todo o entendimento disso. Então, imagina o seguinte: se eu pego a sua base de clientes hoje e falo, cruzo com os nossos dados e falo o seguinte: olha, qual que é o meu perfil de cliente ideal? Ele vai te trazer X% de tanta a tanta idade, Y% nos bairros tal, Z% de escritórios de arquitetura Z. Então, às vezes, você tem uma concentração de escritórios de arquitetura que já trabalham com você, mas por fechar com o cliente final, você nem tem essa informação. A gente consegue trazer e fazer essa ligação. Então, imagina o seguinte: o escritório Z tem 30 projetos, 5 fecharam com vocês. Poxa, por que 25 não fecharam? Talvez desconhecimento do próprio escritório. Mas o escritório já tem um feedback bem positivo dos outros clientes. Com certeza, com certeza. Gente, contando um pouco dessa parte de projeção de consumo, a projeção, lembra de como aconteceu a ROF? A projeção de consumo ela foi dada por um cliente nosso. Como assim por um cliente? Um cliente nosso chamado Dexo, que é a 5ª maior indústria da construção, ela basicamente chegou e falou para nós o seguinte: olha, eu quero enxergar a tendência do mercado. Voltem para 2021, auge da pandemia. Todo mundo louco, poxa, vou morrer, não sei o que lá, infelizmente aquele caos total, e ninguém sabia o que ia acontecer, quantas obras novas vão acontecer, o que está acontecendo. E aí eles pediram, poxa, cria uma tendência como está o mercado da construção, porque se eu quiser fazer um investimento numa nova fábrica, se eu quiser aumentar a minha produção, eu entendo que vai ter uma projeção de consumo maior. Então, basicamente, hoje os nossos clientes enxergam isso pelas tendências de mercado. Então você consegue enxergar a curva do mercado, se ela está caindo, se ela está crescendo. A gente teve uma queda no começo do ano, agora está começando a recuperar um pouco. Proporcionalmente falando, se você comparar o mercado de construção, e assim como móveis, ele está menor do que 2022, mas maior do que 2019. Então, assim, existem mais obras do que existiam em 2019, mas obviamente menos obras do que existiam em 2022, quando foi o auge de todo o mercado. E você consegue enxergar isso na tendência. Mais alguma dúvida, gente? Bom, então é isso e boa tarde para todos. E quem tiver dúvida, é só passar lá atrás e o pessoal explica bem. Eu sou meio ansioso e acabou. Valeu, gente. Muito obrigada, Wesley.
Obrigada pela apresentação.